moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, se inscreve, ativa o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo e comente aqui no canal, beleza? Muito importante, e a sua prioridade aqui no canal é que você comente os nossos assuntos que nós falamos aqui nos nossos vídeos e nas nossas lives também. A gente sempre gosta muito de ouvir a opinião de você que está aí do outro lado, tá bom? Passando rapidinho aqui para falar sobre um jogador que foi um dos 7 afastados, né, dos 7 jogadores que não fazem mais parte dos planos do Grêmio, após o comunicado do Denis Abraão em entrevista coletiva ontem, e que está muito valorizado no mercado, principalmente no mercado nacional e no mercado europeu, que é o Jean-Pierre, tá bom? A gente vai explicar aqui a situação envolvendo o Jean-Pierre e o que nós temos de informação em relação a isso. Bom, ontem o Denis Abraão disse, olha, o Jean-Pierre faz parte dos jogadores que o Grêmio não conta mais, que não estão mais nos planos do Grêmio, e no início da tarde surgiu uma informação que o Alavés da Espanha seria o destino do Jean-Pierre por empréstimo. A gente aqui do canal obteve a informação que era a seguinte, olha, a situação com o Alavés está muito bem encaminhada. Não está concretizada porque faltam alguns detalhes, esses detalhes envolvidos valores, provavelmente faltava acertar um pouquinho de salário, acertar um pouquinho de opção de compra, pouquíssimas coisas, mas que estavam muito bem encaminhadas. E aí, quem acompanhou a live no nosso canal ontem teve em primeira mão essa informação, que é a seguinte: o interesse do Fluminense em relação ao Jean-Pierre. Até quem falou aí na nossa live foi o Calhau, teve essa informação que o Fluminense estaria novamente interessado no Jean-Pierre. Hoje essa informação foi se desenvolvendo, não só a gente como outros colegas também conseguiram mais detalhes, então a gente vai trazer um pacotão do que nós conseguimos em relação a toda essa informação envolvendo o Jean-Pierre. Bom, todo mundo sabe que o interesse do Fluminense no Jean-Pierre, ele é antigo. No ano passado, o Jean-Pierre foi alvo não só do Fluminense como do Palmeiras também, tá? Mas falando mais especificamente do Fluminense, os clubes chegaram a conversar. O Alavés, na época, também era um concorrente, mas a gente até fez um vídeo aqui no canal. O Alavés queria um empréstimo de graça, com uma opção de compra fixada em 500 mil euros e tudo mais, e o Grêmio não gostou da oferta. O Grêmio considerou a oferta irrisória, não gostou dos valores propostos, porque na época o Grêmio ainda apostava no Jean-Pierre, tá? Bom, o que aconteceu? Dessa vez, já teve novamente contato entre o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e o presidente do Grêmio. Eles já conversaram sobre a situação do Jean-Pierre. Não existe nesse momento proposta oficial, proposta de papel timbrado. Pegar o papel aqui, ó, seguinte, pum, oferecemos isso pelo Jean-Pierre. Não, ainda não. Mas é um desejo do Jean-Pierre permanecer no Brasil. O Jean-Pierre considera a opção de permanecer no futebol brasileiro melhor para sua carreira. Seu staff também pensa desse jeito. E ele vê com bons olhos o Fluminense. Lá atrás, quando a situação não avançou em relação ao Fluminense, foi principalmente por uma questão de opção de compra. O valor estipulado de opção de compra que o Fluminense colocou foi muito abaixo do que o Grêmio considerava ideal para liberar o Jean. E aí, na época, o Jean-Pierre já tinha manifestado o desejo de dizer, eu quero sair, eu quero permanecer no futebol brasileiro, vejo com bons olhos o Fluminense, eu quero ir para lá. A situação acabou não avançando, o Jean-Pierre permaneceu no Grêmio e agora o Jean-Pierre prefere novamente ficar no futebol brasileiro. Essa é a informação que a gente tem. A situação deve caminhar para os próximos dias. Agora o Jean-Pierre ganhou férias antecipadas, digamos assim, né? Vai treinar, enfim, separado, afastado do elenco, e ele vai ter mais tempo para decidir o seu futuro, vai estar fora do contexto de jogos, de competição, de pressão e tal, então o Jean-Pierre vai poder definir com calma a sua situação. Se ele optar por ir à Espanha, ir para o Alavés, ele só poderá jogar a partir de janeiro, que é quando abre o mercado de transferências, a janela de transferências de inverno lá na Europa, que é o inverno deles lá, a janela de transferências do inverno. Costuma ser a janela menos movimentada em termos de dinheiro. Então, se ele for para fora do Brasil, se ele for para a Espanha, por exemplo, que é um centro muito interessado, ele só vai poder jogar a partir de janeiro. Então, também não existe tanta pressa. Caso ele permaneça no futebol brasileiro, vai ser a mesma situação. O Jean-Pierre só vai poder atuar pelo Fluminense, digamos assim, hipoteticamente, a partir do próximo ano. Então, certamente essa situação ela deve se arrastar. Não deve ser uma coisa decidida, amanhã vai ter um anúncio oficial sobre isso. Não. O Jean-Pierre tem opções. O próprio Denis Abraão falou ontem na entrevista coletiva que, além do Alavés, já tinha recebido propostas de clubes da Alemanha e de clubes da Inglaterra pelo Jean-Pierre, que ele é um jogador muito valorizado. Até o próprio Denis falou, olha, ele é um craque,
mas ele precisa gostar de si mesmo, ele precisa querer. O Denis Abrão foi muito sincero, ele não tá querendo. Então, não fazia sentido pro Grêmio manter o Jean-Pierre no ambiente do vestiário. Então, como eu falei, temos a opção do Fluminense. O Fluminense está interessado no Jean-Pierre. Vale lembrar, o Fluminense já tem alguns jogadores com essa característica, né? O Fluminense hoje tem o Paulo Henrique Ganso, tem o Casares, o próprio Fred, que não é um jogador de tanta mobilidade assim, e o Fluminense já observa o Jean-Pierre há um bom tempo. O Jean-Pierre quer permanecer no Brasil, vê o Fluminense como uma boa opção já faz bastante tempo, e então assim, a situação deve avançar, principalmente se as partes chegarem a um acordo em relação ao valor. O salário não deve ser problema, o salário do Jean-Pierre não é tão alto, a multa rescisória do Jean-Pierre no contrato que ele tem com o Grêmio, essa sim é absurda. Quando ele renovou o contrato com o Grêmio era de aproximadamente 120 milhões de euros, então é uma multa alta, mas vale lembrar, caso o Jean-Pierre for emprestado pelo Grêmio ao Alavés, essa proposta que está na mesa do Grêmio ela é de um empréstimo até 2022. Provavelmente a proposta do Fluminense deve ser a mesma coisa, de janeiro a dezembro de 2022, uma temporada. Vai restar, e acredito que esse vai ser o maior empecilho, o maior entrave em relação aos valores para uma possível opção de compra. Vai ser opção de compra? Vai ser obrigatoriedade de compra? Porque lá atrás o Grêmio queria obrigatoriedade de compra. O Grêmio só ia emprestar o Jean-Pierre se tivesse garantia que ia vender o jogador. O que vai ser definido? Essa situação deve avançar nos próximos dias. O staff do Jean-Pierre e o Jean-Pierre já estão trabalhando para buscar um novo destino para o jogador que não está nos planos do Grêmio nem para 2022. Não está nos planos do Grêmio agora e não está nos planos do Grêmio para 2022. Internamente, o que passa de mensagem é que o Grêmio perdeu a paciência com o Jean-Pierre. E aí, comenta aqui embaixo, você se desfazeria do Jean-Pierre, negociaria ele, emprestaria ele? Qual é o melhor destino para ele? Fluminense, Alavés da Espanha, outro time? Enfim, comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber, beleza? Deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal. Tamo junto, valeu, grande abraço, até a próxima, tchau!